você sabia que é muito comum o consumidor imobiliário celebrar simultaneamente vários contratos com fornecedores distintos? Dentre eles, bancos, construtoras, seguros e incorporadoras. Cada um desses contratos possui instrumentalização própria, ou seja, gera responsabilidades ao consumidor imobiliário. Nós recebemos o Tiago Fujita, advogado e presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, a ACDCON Ceará, para participar do nosso Conexões Imobiliárias de hoje. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Mirelle, pelo convite. Um prazer atender esse chamado aqui do Cresce Ceará. E vamos discutir essa relação que é tão importante. Eu costumo dizer que consumidor, todos nós somos consumidores todos os dias. E existem várias relações de consumo, né, das mais cotidianas, como a imobiliária, que é diferente, né? A relação imobiliária, você, muitas vezes, é pontual, às vezes você tem apenas algumas oportunidades de celebrar contratos imobiliários, mas por isso é fundamental o cuidado. E também saber que essa relação imobiliária, muitas vezes, envolve o sonho da vida, o sonho da casa própria, uma série de situações que, de fato, patrimônio, né? É um patrimônio que é muito valoroso, que é muito dispendioso, caro. Então, a informação é fundamental. Eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de você e dos telespectadores que queiram perguntar. Então, a primeira pergunta, como é que se caracteriza a relação de consumo na compra e venda de imóveis? É muito importante que as pessoas entendam o que é o consumidor. Consumidor é o destinatário final de produto ou serviço. Esse é o conceito que está lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E o que é esse destinatário final? Na verdade, o entendimento que nós temos, né, dentro dos julgados e da interpretação do código, é o que o destinatário final é aquele que retira o produto do mercado de consumo. O que seria isso numa relação imobiliária? Tá? Se você é uma empresa imobiliária que compra e vende imóveis para o seu destino, que é a questão sua questão profissional, você não é consumidor. Por quê? Porque você está fazendo essa compra e venda para que o seu negócio, vamos dizer assim, popular, seu negócio esteja rodando, tá? Então você não retira esse bem do mercado de consumo, você está fazendo circular esse bem dentro do mercado, que é a compra e venda de imóveis, por exemplo. Mas eu, como consumidor, eu como cliente que adquiro, por exemplo, um apartamento, eu estou fazendo isso para a minha moradia. Eu como advogado de formação que sou, eu não estou fazendo isso com o objetivo de, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro ou de circular esse imóvel. Eu estou retirando ele do mercado para que eu possa usufruir com a moradia da minha família. Então, o consumidor é exatamente aquele que busca consumir, adquirir esse produto ou serviço com esse fim, com o fim de utilizar, com o fim de dispor, certo? E não profissionalmente, tá? Eu posso até comprar um apartamento, Mirelle, e depois vender no mês seguinte, mas isso aí não é da minha atividade negocial. Isso é realmente um fato de uma oportunidade. E aí você tem a diferença entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação do Código Civil, que é a lei geral que rege as relações privadas no Brasil. Então, Tiago, se não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, quer dizer que o cliente vai estar desprotegido? De forma nenhuma. Existe uma outra legislação. Só que essa legislação do consumidor, que é de 1990, ela traz uma diferença, que ela já entende que o consumidor é vulnerável. E pelo consumidor ser vulnerável, existem certas proteções maiores do que muitas vezes nós vemos no Código Civil, que em tese são relação entre iguais. Então assim, às vezes eu sei que pode ser um pouco difícil das pessoas entenderem, mas eu tentei ser um pouco mais prático para que eles entendam. Tudo é Código de Defesa do Consumidor? Não, nem tudo é Código de Defesa do Consumidor. Mas se você procurar, e é importante que os profissionais, tanto o corretor como advogados, estejam sempre à disposição do cliente para que ele possa entender quais são os seus deveres e direitos.
E quando a gente está falando de aluguel? Aí é que muda mesmo. Sim. Na verdade, existe a lei do inquilinato. E no caso do aluguel, é até um dos fatos mais, vamos dizer assim, sui generis que acontece no nosso entendimento. Porque normalmente o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica a todas as relações que envolvem, por exemplo, banco, imobiliário, só que na lei do inquilinato, ela tem uma prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, se aplica a lei do inquilinato e não a aplicação do código. Então, no caso de aluguel, de fato, primeiro você deve verificar a lei do inquilinato. Agora, obviamente, quem está nos assistindo pode dizer, e como é que eu sei isso? De fato, é importante procurar um profissional, porque essas situações, a própria aplicação da lei do inquilinato a despeito do código, isso são muitas vezes atualizações de julgamentos. Então, não tem como uma pessoa leiga que não esteja na área saber disso se não tiver assessorado por um bom profissional. Há muitas garantias previstas e asseguradas no Código de Defesa do Consumidor. Existe. Poderia dizer quais são elas? Vamos lá, tem algumas, como eu disse, algumas diferenças, porque o código ele tem uma presunção de que o consumidor é vulnerável. Então, nesse sentido, por exemplo, se a cláusula contratual ela tiver algum tipo de dubiedade, de duplo sentido, a interpretação ela deve ser mais favorável ao consumidor. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, a construtora ou os outros contratos que, vamos dizer assim, rodeiam essa relação imobiliária, são contratos de adesão. Então, o fornecedor, o empresário, ele coloca as regras. Agora, se essas regras, obviamente, precisam respeitar os princípios do código, mas se essas regras não forem claras, aí a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor. Tá? O consumidor ele precisa ter a informação bem clara, ostensiva e adequada, que nós chamamos. O consumidor ele precisa ser munido de vamos dizer assim, de tudo que circunda essa relação para que ele possa tomar a decisão. E se vamos dizer assim, e se no caso concreto, se observar que ele foi induzido a erro e que há algum tipo de situação que coloque em dúvida, de fato precisa ser mais adequada ao consumidor a interpretação. Né? Enfim, o consumidor, ele tem outra prerrogativa de quê? De ir a juízo e anular uma cláusula contratual que seja abusiva. O código foi muito interessante nisso. Ele sabia que no mercado, o mercado imobiliário, assim como qualquer outro, não só no mercado imobiliário, às vezes vai ter uma empresa que quer ter uma vantagem exagerada, que vai querer explorar de alguma forma. Então, nesse sentido, o consumidor ele tem direito de ir a juízo e o juiz determinar a anulação de cláusula contratual. Isso foi outro avanço do Código de Defesa do Consumidor, porque na regra do Código Civil antigo não havia isso. Era assinou, não cumpriu, vai ter que cumprir porque está no contrato, certo? E hoje em dia, o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, já garante uma possibilidade de interpretação que seja mais razoável e que o consumidor vai ter esse direito. Quem compra imóvel na planta, doutor Tiago, por exemplo, a lei, no caso, essa relação, né, está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Ele deve ficar atento especificamente a que pontos? O imóvel na planta, eu acho que é um dos pontos mais importantes e sensíveis a ser tratado nesse mercado imobiliário. Por quê? Obviamente, quando você busca na planta, você diz, olha, eu vou conseguir um valor de mercado melhor. Porque o procedimento, para quem não sabe o que é imóvel na planta, eu acredito que a maioria sabe, mas não custa nada explicar. Quando você compra, existe o terreno e a construtora, que nós chamamos de incorporador, pela letra da lei, diz, olha, eu vou construir em determinado terreno um apartamento. E aí ele precisa incorporar isso na matrícula e
fazer todos os procedimentos, alvará de construção, depois vai ter o habites, todo o procedimento legal. Então, só que muitas vezes no meio do caminho pode haver algum tipo de problema, tá? Pode haver no meio da construção a construtora quebrar e não conseguir entregar. Pode haver que dentro do que a gente chama de memorial de incorporação, que é aquilo que, vamos dizer assim, as promessas que a construtora vai fazer, quantos metros quadrados vai ter o imóvel, qual vaga de garagem, tudo isso. Então, assim, é muito importante que o consumidor ele verifique os detalhes que a lei, e aí eu sempre digo, quer comprar o imóvel, busque a assessoria de um advogado, de um corretor de imóveis, para que ele busque tratar com vocês esses detalhes. De fato, para saber se está legal, e eu como advogado já atendi clientes com problemas nesse sentido, às vezes eu já vi o absurdo, Mirelle, de não estar regularizado, ficar só o terreno, a incorporadora construir, entregar e não regularizar na matrícula. Primeiro ponto, busque a matrícula do imóvel. Não faça nenhuma compra na planta sem primeiro buscar a matrícula do imóvel. O que é aconselhável também? O que nós chamamos tecnicamente de due diligence. Vamos verificar um pouco da confiabilidade dessa construtora que você está fechando esse negócio, como é o nome dela no mercado. Isso, por exemplo, no direito do consumidor, eu falo muito também no comércio eletrônico. Às vezes no comércio eletrônico você vê, opa, vi aqui um desconto de 70%, de 80%. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Esse ditado. Então não adianta você achar que só por causa do preço, ser um preço abaixo, vale a pena. Então, verifica, do segundo passo, uma due diligence. Procura saber se a construtora, né, tem um bom histórico. Busca ver as certidões fiscais da construtora, que isso vai ser importante durante o processo. Então é muito importante você se cercar, porque como eu coloquei no começo, você não está comprando um celular que seja, você está comprando um bem que muitas vezes pode ser o único imóvel que você comprou na vida. E é muito importante ter o cuidado e verificar, porque infelizmente certas situações podem levar o consumidor a perder o valor total que investiu. Então, tem que ter muito cuidado para que realmente o consumidor não seja prejudicado nessa relação. Separei aqui algumas perguntas. Então, por exemplo, o que fazer em casos de problemas estruturais no imóvel? Vamos lá. Em relação a problemas estruturais, uma coisa importante se falar. Primeiro, a construtora ela tem uma responsabilidade de 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Pelos serviços que ela prestou na construção, pela entrega desse apartamento. No caso de um imóvel na planta. Isso, de imóvel na planta e também, no caso de imóvel na planta que é o entregue. Porque se for um avulso... A responsabilidade dela é quando ela entrega o imóvel, ela tem 5 anos, tá? Mas se, obviamente, não é um imóvel que, vamos dizer assim, que é a primeira venda, sim, você tem que ver a partir da construção do imóvel, certo? Então, eu entreguei, em 5 anos, vamos dizer que revenda esse imóvel não é mais a mesma responsabilidade. Entretanto, se a construtora, vamos dizer que a construtora vendeu e depois ela retomou o imóvel e vendeu novamente, tá? Existe o que nós chamamos da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, que é pelo menos 90 dias de produtos duráveis, tá? Então, mesmo não sendo um imóvel, vamos dizer assim, entregue no início da sua obra, quando você vende um produto, você tem pelo menos 90 dias de garantia, certo? Se é uma relação entre fornecedor e consumidor, tá? Então, também tem essa situação. Mas a construtora existe esse prazo de 5 anos, entretanto, existem algumas normas técnicas que verificam que não é todo o imóvel que está abarcado por esse prazo de 5 anos. Você tem esquadrias, né, de alumínio, você tem box de banheiro, você tem uma série de situações, existe uma norma técnica específica
que eu vou ficar só te devendo o número, Mirelle, que é uma norma técnica, é um NBR, que fala exatamente sobre essa questão dos prazos de cada material que é entregue dentro de uma obra de construção civil. Tá? Então, assim, Tiago, todos os prazos são 5 anos? Não. Depende do produto e depende do que, de fato, o consumidor está reclamando. Por exemplo, dentro de um apartamento pode acontecer de tudo. Pode ter problema no sistema elétrico, pode ter problema num box de banheiro, pode ter problema na fachada do prédio. Então, tudo isso depende. A princípio, são 5 anos da entrega do imóvel, mas o consumidor ele precisa também se informar a respeito dessas peculiaridades de cada material. Na hipótese de atraso, pode o comprador pedir judicialmente que a obra seja retomada, doutor Tiago? Em relação a atraso, o consumidor, primeiro, existia dentro do mercado esse prazo de até 180 dias ser permitido haver o atraso. Hoje em dia, com a lei de distrato imobiliário, a ideia é que esses 180 dias seja comunicado dentro do próprio contrato, tá? Vamos dizer assim, essa possibilidade de atraso. Obviamente, é importante que sejam cumpridos os prazos pela construtora, tá? Se houver um atraso, o consumidor, existe uma previsão legal de uma multa, certo? Que a legislação impõe à construtora pelo atraso, né? Que vai perdurando pelos meses, mas sim, ele também pode tentar uma obrigação de fazer diante, por exemplo, de uma cessação total da obra, por exemplo. Então, assim, depois que você compra na planta, nasceu um filho para você. Você precisa acompanhar como é que está. E também o consumidor ele tem o direito de pedir à construtora, olha, como é que está, em quantos % está a evolução da obra. Isso tudo é importante para, vamos dizer assim, para que ele possa também se cercar de segurança nos negócios que ele faz. A lei do distrato, ela mudou muito essa relação de consumo? Eu costumo dizer que a lei do distrato não é que ela mudou muito, mas ela esclareceu mais. Porque o que é que acontecia? Estava havendo muito distratos e tudo indo para a justiça. E ficava uma coisa incerta. Um dá 30, outro dá 20, outro dá... E aí veio essa mudança da lei do distrato, onde ela esclareceu mais as condições. Onde ela coloca que o contrato ela precisa ter taxa de juros de forma clara, taxa de juros real, número de parcelas, as condições da compra e venda. Então, ela veio trazer alguns pontos para tentar unificar isso e não ficar apenas aguardando essa questão de como seria decidido na justiça. Então, acho que foi positiva e, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, para ficar claro, Mirelle, ele precisa sempre de atualizações de cada setor, né? E eu acho que essa lei de distrato é mais uma delas que foi importante. Eu separei aqui 5 direitos que todo consumidor que compra imóvel na planta deve saber. Receber o imóvel no prazo, taxas antes da entrega das chaves, ITBI reduzido, o distrato imobiliário que nós falamos, destituir construtor e constituir comissão de representantes. E aí, assim, obviamente, todo negócio ele tem que discutir as condições adequadas e as condições de emergência quando não acontecem, né? Então, assim, para chegar no comissão de representante já é algo mais emergencial. E também o Brasil, ele já veio lá atrás com a possibilidade do patrimônio de afetação, porque antigamente os mais antigos, Mirelle, viram o caso da Incol, na década de 90, uma grande incorporadora que faliu e deixou várias obras. Então, com a possibilidade de você, da incorporadora, realmente receber os valores e que aquele patrimônio seja focado na construção daquele imóvel na planta, facilitou um pouco mais, deixou mais claro a possibilidade da própria alienação fiduciária, que veio em 1997. Então, assim, eu vejo que a legislação do país avançou nesse sentido para que tenha mais segurança. Mas não basta a legislação.
precisa realmente se cercar de cuidados. E da mesma forma, eu costumo comparar o trabalho do advogado, por exemplo, ao trabalho do médico. Se você quer cuidar da sua saúde, busque aqueles que você confia e que você tenha condição de ter uma informação que você entenda pela melhor. Então, busque, converse para se cercar de cuidados. Porque, como eu coloquei, a compra e venda de um imóvel ela é muito séria. E quando se dá no regime de alienação, é diferente do regime da compra do imóvel que pega a questão do distrato imobiliário. Tá? No distrato imobiliário, você consegue o retorno de parte em cima de, salvo engano, é 25%. No caso de patrimônio de afetação, devolve 50%. Então, quer dizer, 50% fica para a construtora e 50% volta para o consumidor. E pode chegar a 75% se não tiver patrimônio de afetação à obra. Então, o que é que acontece? Só que no caso de alienação é diferente. A alienação não tem direito a isso. Se o consumidor faz a escritura de alienação, registra, o imóvel já vai estar com a propriedade fiduciária dele e do construtor. O que é que acontece? Se o consumidor desistir, você tem que colocar o imóvel a leilão. E é bem mais complicado. Para o corretor de imóveis que está nos assistindo, se interessou pelo nosso assunto e quer se aprofundar mais, onde é que ele pode buscar esse conhecimento? Certo. Então, assim, primeiro, em relação à questão de informações do mercado, assim, eu acho que a gente tem bons prestadores de serviço também na área da corretagem. Inclusive, lá na Associação Cearense de Defesa do Consumidor, também nós temos um podcast e nós já entrevistamos Magno Muniz, o Paulo Angelim, pessoas que já têm muitos anos de mercado e que muitas vezes o próprio Paulo Angelim é uma pessoa que faz um bom conteúdo nas redes sociais para tentar falar sobre o mercado imobiliário. Tá? Existem algumas páginas jurídicas que têm seções de direito imobiliário, né? Existe o Consultor Jurídico, que é um site da UOL que tem seções específicas e pode ajudar, assim, agora do ponto de vista mais técnico em si, tá? Do ponto de vista legal, aqueles advogados, corretores que queiram verificar mais essa questão da legislação, tá? A própria Associação Cearense de Defesa do Consumidor, ela tem, não só no direito imobiliário, mas também as áreas de consumo em geral. Constantemente nós estamos colocando notícias a respeito de atualizações, de julgamentos, de orientações a consumidores e temos nessa área imobiliária também algum conteúdo no nosso Instagram, @SEDECONCeará. Então é muito importante que você busque tratar com quem você já confia, tá? Porque é um mercado que muitas vezes você pode, num erro, gerar uma dor de cabeça grande para destratar e muitas vezes um prejuízo financeiro razoável. Vai haver um congresso que vai discutir também essas relações de consumo? Isso. A SEDECON, todos os anos, promove o Congresso SEDECON de Direito do Consumidor. E dentro disso, nós trazemos as maiores autoridades do país sobre direito do consumidor e discutimos sobre os mais diversos temas e também o direito imobiliário. Tá? Então, participa as associações, né, de classe, como o Cresce, esse ano vai estar conosco, apoiando o evento, isso é muito importante. E nós tentamos trazer nesse evento, esse ano vai ser dia 26 e 27 de setembro de 2024, no auditório do Senac Reference, desembargador Moreira, com esquina com o desembargador Leite Albuquerque. Então, assim, vai ser um grande evento. E lá a gente traz, sim, grandes referências do direito do consumidor, para que a gente possa estar, como eu disse, Mirelle, sempre atualizando e se informando sobre esse mercado que atinge a todos. O corretor de imóveis também pode se inscrever no congresso, sim. Participar? Inclusive, é só você botar 4º Congresso SEDECON, né? Existe no site Simpla, SYMPLA. Se você colocar no Google, já vai sair para fazer a inscrição. E aguardamos vocês, vai ser um evento maravilhoso,
onde centenas de pessoas vão estar presentes para que a gente possa tratar dessa relação de consumo tão importante ao nosso país. Obrigada, Tiago, pela entrevista, pela participação aqui no Conexões. Muito obrigado, Mirelle, pelo convite, parabéns pelo programa, muito bom estar aqui conversando, um papo muito leve e informativo. Como eu disse, eu gosto sempre de tratar uma informação que leve algum benefício às pessoas, tá? E a associação, eu queria também convidar vocês a seguir as nossas páginas, trazer sempre, né, que queira algum tema, alguma situação, pode falar com a gente lá no Instagram, a SEDECON Ceará, e agradecer também a todos os membros que fazem parte dessa associação que tanto faz diferença para o nosso país. Muito obrigado. Hoje a gente fica por aqui. Se você quiser consumir mais conteúdo sobre mercado imobiliário, já pode maratonar na nossa playlist. Eu acho que você não vai se arrepender. Aproveita agora esse final de semana para ter mais conhecimento. Tchau, tchau.